porque é da natureza. Luís XIV, que eu diga, né, para não usar outras experiências do Napoleão, é assim, quando o cara sente, né, que pode ser um Pinochet, o cara pode encher o estádio e se sente liberado, impune, que não tem ninguém que alcance ele pela punição. Hoje eu vi pela imprensa que conseguiram assinatura suficiente para a tal da CPI do abuso de autoridade, entraram com um pedido de cassação do Barroso, que, surpreendentemente, foi o cara que vetou a candidatura do Lula em 2018. Ele deu uma liminar. Eu acompanhei isso porque eu estava em Brasília nessa época. Eu acompanhei dia a dia, conversando com amigos, porque o PT tinha planejado, acho que a Luísa sabe disso, você também, o PT tinha feito um cronograma em que, quando o TSE julgasse, já teria passado o prazo de registro de candidatura e, então, o Lula ia poder registrar a sua candidatura, mesmo que depois, lá na frente, o TSE cassasse, e isso impactaria na eleição. O Barroso deu uma liminar, impedindo, sem levar para o colegiado, impedindo que fosse registrada a candidatura do Lula. Por quê? Porque ele estava plenamente convicto, ele já tinha jantado com o Dallagnol muitas vezes. Ele deu o tiro de misericórdia, a gente não pode esquecer disso, né? Claro, porque o resultado, o impacto da presença do Lula na chapa e o Haddad como vice, né, apresentava uma perspectiva diferente. Como a decisão do Gilmar Mendes impedindo o Lula de ser ministro da Casa Civil da Dilma e vazando aquele áudio, né? Ali não foi ele que vazou, mas... Quer dizer, esse pessoal que quer estar sempre com aplauso, né, sempre do lado do mais forte, eu não sei, cara, não sei se eu aprendi isso em colégio franciscano. Ficar do lado dos mais fortes é muito fácil. Uhum. Olha, essa coisa... Eu quero ver o cara ter hombridade de ficar do lado de quem está apanhando, de ficar do lado do mais fraco e ficar do lado dos que são injustiçados. Essa é a grande dificuldade. Pizzo, eu queria que você explicasse uma coisa, já vou passar a palavra para a Heloísa, mas pegando o gancho do que você falou agora mesmo. Tem esse instituto que você está fazendo parte, que é o Lawfare Nunca Mais. Eu queria que você explicasse um pouco qual que é esse trabalho e o que vocês estão reunindo. Você falou do apoio do Eugênio Aragão, de juristas muito respeitáveis. Queria entender um pouco melhor. Na realidade, deixa eu dar um pouquinho de contextualização, Pedro, a Heloísa e os que nos acompanham aqui na comunidade. Olha, no ano passado, a gente trabalhou o ano inteiro com YouTube, lives, artigos, denunciando as centenas e dezenas de pessoas que tinham sido vítimas de injustiças, do uso da justiça como ferramenta de perseguição política para destruir lideranças. E aí, quando chegou no final do ano, a gente disse, bom, ficar só no denuncismo contribui muito pouco. A gente tem que começar a propor soluções e problemas. E aí a gente fez uma reunião e a minha esposa Andréia, a Sandra, que mora na Suíça, a Cleide e outras pessoas que tinham estado o ano todo colaborando, disse, olha, nós temos que começar a resgatar essas vítimas e também a gente tem que começar a criar mecanismos de impedir que isso se repita. E aí se inspiramos no projeto Brasil Nunca Mais. Na época, Dom Paulo Evaristo, o Sobel, que foi quem começou a abrir os porões da ditadura e mostrar que não era só o Brizola, na época, né, o Prestes, mas foram mais de 2.000 pessoas desaparecidos e torturados, e até hoje não se fez esse inventário. E isso, além de trazer ao conhecimento do Brasil as barbáries e os horrores que se faziam utilizando a estrutura do Estado, gerou leis, inclusive hoje, a lei da tortura, né,
que é crime não afiançado. É claro que o processo de anistia depois foi com acordos um pouco espúrios, né? Humilhante se a gente pensar em relação à Argentina. Mas isso fez o menos que a gente tivesse estruturas, primeiro, que começasse a resgatar as vítimas, e segundo, a gente tivesse leis para poder punir os torturadores, né? Embora nem sempre a gente consiga, mais ou menos se reduziu um pouco a tortura. Então, foi nessa inspiração que nós começamos a trabalhar, não o Brasil nunca mais, mas lawfare nunca mais, que é um termo que a gente não gostaria de usar, mas como é um termo que é conhecido internacionalmente, né? Porque a gente poderia mau uso de justiça ou justiça injusta, mas aí os argentinos não entenderiam. E isso começou a ganhar adesão de muita gente. Então, nós temos hoje um canal no YouTube, onde toda terça-feira a gente faz uma espécie de aula, debate sobre isso, onde já passaram praticamente todos os grandes juristas de renome, professores, políticos. E a gente, então, a partir daí, além de conseguir adesões, né, de entidades, a gente criou, então, uma associação das vítimas e amigos das vítimas de lawfare, que é a Rede Lawfare Nunca Mais. Para ter um CNPJ, foi criado agora há poucos dias, então nós estamos numa fase inicial, mas a gente tem um site na internet, alguém quiser ter acesso, é Lawfare Nunca Mais. A gente tem, inclusive o Papa se manifestou apoiando isso, tem os vídeos lá. A gente tem o apoio do Prêmio Nobel da Paz, né, de toda a estrutura do Adolfo Pérez Esquivel, o CEPARG, né? E agora, então, para não me alongar muito, né, a gente está fazendo o levantamento das vítimas, pegamos casos emblemáticos que a gente conseguiu já relatar, vamos fazer um cadastramento disso e estamos realizando, no dia 28, o primeiro encontro aberto na UNB, em Brasília. E a gente tem apoio, assim, da Federação dos Estudantes de Direito, a gente tem apoio da Associação de Juízes pela Democracia do Brasil, da ABJD, Associação de Advogados e Juristas pela Democracia. A gente já está com apoio de universidades, várias universidades, muitos contatos internacionais, inclusive para o dia 28, tem até um pessoal da Argentina que está se propondo a vir, embora a gente, quando começou isso, Pedro, era uma ideia muito mais incipiente, mais assim. Mas se organizaram, né? Se organizaram, as pessoas vão convergindo. Então, nesse dia 28, a gente tem a presença já confirmada assim, do Eugênio Aragão, do professor ex-reitor da UNB, da Larissa, agora me deu um branco o primeiro nome, o Geraldo, não é Zé Geraldo, aí da Larissa da Mina, da Carol Proner, tem Paulo Teixeira, tem uma infinidade de autoridades aí que vão estar presentes fisicamente. A gente vai também fazer a transmissão desse evento, né, por vários canais que nós vamos estar anunciando no domingo, porque nós estamos fechando um pool de canais. E o propósito disso, rapidamente, essa rede Lawfare Nunca Mais, nós queremos, primeiro, criar leis para punir os agentes de lawfare, como Moro, Dallagnol, todo esse pessoal que acabou se elegendo, cometeram crimes contra o país. Nós não temos nenhuma lei para poder alcançar esses caras. E diversos países no mundo têm, Pedro. Fizeram leis, inclusive a Argentina está fazendo uma agora, a França fez, a Alemanha fez, a China há muito tempo. Então, porque é internacional, né, Pisolato? É só olhar o que a Lava Jato fez sobre a orientação americana. É a grande arma de pirataria hoje, no mundo. É a maneira...
inclusive, já esse livro aqui, ó, Arapuca Estadunidense, uma Lava Jato Mundial, é impressionante, porque aí você vai ver que não foi por acaso que 13 países da América Latina, né, os governos democráticos foram depostos. Era para roubar. Uhum. Né? E a gente vê que eles roubaram, né, o nosso pré-sal. O próprio descobridor do pré-sal, o Guilherme Estrela, diz isso claramente. Foi o maior tesouro, talvez, da humanidade que se descobriu, e eles vieram aqui e nos roubaram. À luz do dia. Nós não temos uma tese, Pedro. As universidades brasileiras, os escritórios de advocacia, nós não temos uma tese para nos defender disso. Nós não temos especialistas. Como é que a gente vai se defender disso quando você tem uma articulação internacional? É a questão de espionagem? É a questão da soberania? Então, nós temos que preparar profissionais, né? Ter escritórios especializados. O Itamaraty tem que ter contatos com outros países. Olha o que eles fizeram na Bolívia. Qual era a intenção lá? Era roubar o lítio. Né? Na Venezuela, eles estão tentando. No mundo inteiro. Na França, eles roubaram a maior empresa da França, a Alstom. E o Sarkozy, quando percebeu, e aqui eles... Olha o que eles já nos roubaram, né? Da base de Alcântara até pré-sal, Eletrobras, que vai aumentar a luz agora, né? Inclusive. Então, a intenção é criar uma espécie de seguro para o novo governo, criar uma estrutura legal para punir quem assim pratica e revogar leis que ajudaram, que favoreceram a eles a fazerem esses crimes, né? E resgatar vítimas, que numa primeira avaliação são mais de 2.000 no Brasil, que tiveram a vida sequestrada por essa prática de quinta coluna, né? De traidores da pátria. Então, no dia 28, a gente está fazendo esse primeiro evento. Quem for de Brasília ou próximo quiser participar, vai ser no Bejódromo, que eles chamam lá, né? No auditório da Darcy Ribeiro, lá da UNB, a partir das 18 horas da noite. E quem não puder, a gente vai transmitir, vamos anunciar os canais.